Bem-vindo, mais uma vez. Nós somos Saraivada de História e a aula de hoje é sobre a Grécia Antiga. A Grécia, país da Europa, está localizado na região sul do continente e tem um terreno montanhoso, um litoral entrecortado, ilhas. A Grécia é um país do sul da Europa que faz fronteira ao norte com a Albânia, com a Macedônia e com a Bulgária e ao nordeste com a Turquia. Ela é banhada a leste pelo Mar Egeu, ao sul pelo Mar de Creta e a oeste pelo Mar Jônico, esses mares fazendo parte do Mar Mediterrâneo. A Grécia apresenta 11,4 milhões de habitantes, que são distribuídos em 131.960 km², o que nos dá uma densidade de 87 habitantes para cada quilômetro quadrado. O seu território é dividido em uma parte continental e uma parte insular. A parte insular da Grécia ela vai apresentar em torno de 2.000 ilhas, sendo a principal e a maior a ilha de Creta. Essa fragmentação geográfica acabou contribuindo para a fragmentação política. Os gregos se organizam em cidades-estado, ou seja, cada cidade tinha a sua autonomia, cada cidade tinha o seu governo e a sua forma de governo. Dentre as principais cidades da Grécia se destacam Esparta e Atenas. Esparta era uma cidade militarista. Vocês viram o filme 300? Pois é. Na cidade de Esparta, quando uma criança nascia, era inspecionada. Se tivesse alguma limitação física, ela era jogada do desfiladeiro, porque não servia para ser um soldado de Esparta. Esparta era governada por 2 reis, num processo conhecido como diarquia. Existia também o Conselho dos Anciãos, a Gerúsia, o Conselho dos Cidadãos, a Ápila, e um conselho de éforos, que eram aqueles que efetivamente administravam a cidade. A sociedade era bem desigual, dividida em 3 classes: esparciatas, periecos e ilotas. Esparciatas eram cidadãos, periecos eram homens livres sem direitos políticos, e ilotas eram uma espécie de servos da cidade ou escravos públicos. A outra grande cidade da Grécia é a cidade de Atenas. Na cidade de Atenas, a principal atividade econômica era o comércio. E é uma sociedade bem desigual também. A sociedade ateniense se dividia entre eupátridas, que eram homens livres com direitos políticos, metecos, georgóis, demiurgos, que são classes intermediárias, artesãos, comerciantes, estrangeiros, vindos de outras cidades que eram livres, mas não tinham direitos políticos, e os escravos tradicionais. Na cidade de Atenas, porém, a gente vai ter o nascimento da democracia, que, pelo menos em definição, democracia é o governo do povo. Democracia é a forma de organização política onde a gente tem, o desejo da maioria, o desejo da população sendo levado em consideração, o desejo dos cidadãos sendo levado em consideração. E quem eram os cidadãos de Atenas? Os homens, descendentes dos fundadores, dos jônios, que eram livres, portanto não eram escravos nem estrangeiros, e não eram mulheres. Coitada das mulheres de Atenas. Inspirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Vivem para os seus maridos, orgulho e raça de Atenas. Quando amadas se perfumam, se banham com leite e se arrumam suas melenas. Quando fustigadas não choram, se ajoelham, pedem e imploram, mais duras penas, cadenas. Quando eles embarcam soldados, elas tecem longos bordados, 1000 quarentenas. E quando eles voltam sedentos, querem arrancar violentos, carícias plenas, obscenas. Quando eles se entopem de vinho, costumam buscar o carinho de outras falenas, mas no fim da noite, aos pedaços, quase sempre voltam para os braços de suas pequenas, Helenas. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Dentre os principais conflitos pelos quais a Grécia Antiga passou, nós temos a lendária, segundo alguns mítica, guerra entre gregos e troianos, relatado nas obras Ilíada e Odisseia, do poeta Homero, ou atribuídas a Homero. A luta entre gregos e troianos, que tem toda aquela história do cavalo,
como diria o poeta contemporâneo Zé Ramalho, numa luta de gregos e troianos por Helena, a mulher de Menelau, conta a história que um cavalo de pau terminava uma guerra de 10 anos. Existiu também a guerra contra os persas, as guerras médicas ou greco-pérsicas, que são exatamente retratadas no filme 300, para quem gosta do gênero. E, finalmente, as guerras entre as cidades-estado da Grécia, entre Atenas e suas aliadas, entre Esparta e suas aliadas, que vão acabar contribuindo para o declínio da civilização grega. Em Atenas, nós vamos ter também o surgimento de grande parte do pensamento ocidental, das bases, das matrizes do teatro ocidental. O teatro não foi inventado na Grécia, surgiu em várias partes do mundo, mas ele foi sistematizado pelos gregos. Há uma relevância no teatro que era praticado na Grécia. Assim como a filosofia, que seria do Ocidente, pelo menos, sem o pensamento de Sócrates, Platão, Aristóteles. Os gregos vão nos deixar uma série de contribuições intelectuais do campo da história, o pai da história, Heródoto, e por aí vai. Mas hoje, vamos ficando por aqui. Nós somos Saraivada de História. Até a próxima. Esperamos você.